Autêntica. FM. Sempre ao seu lado. Autêntica FM. Muito boa tarde, são 4h06 nesta quinta-feira, aqui pela 106,7 Autêntica Favela FM, começando o programa Educação é para Todos, que acontece todas as quintas-feiras para falar sempre um tema relevante, relativo à educação. E você pode participar pelo 996611067 e através de mensagens de áudio ou mensagens escritas aqui no programa. É muito importante a sua participação para que a gente possa conversar sobre os assuntos que nós vamos debater. Hoje o tema é quentíssimo, né? Hoje nós vamos falar com a professora Isabela Batista sobre como escolher a escola. E você pode acompanhar aqui pela 106,7 e também pelo meu canal no YouTube, @Luiz com Z, Flávio Chinelato, é o meu nome, e você pode acompanhar e ver minha carinha simpática, a carinha simpática do Rony, ver aqui as instalações da rádio. Então, interessante, né? E fica registrado lá para que você possa também assistir depois ou recomendar para alguém assistir. É um tema sempre que traz algum conteúdo que pode contribuir para formação das pessoas, contribuir para a educação. Por isso que eu prezo sempre sobre essa temática de estarmos buscando aqui sempre um assunto que está ligado à educação. Hoje, nós já estamos em 2023. Como que 2023 passa tão rápido, né? Nós já estamos no dia 4 e mal começou o ano. E quando a gente pensa assim, olha, começa o ano, vida nova, nós temos que programar. Como que a gente vai voltar a estudar? O que nós vamos fazer esse ano? Eu vou te falar uma coisa. 5 anos passam depressa para quem está estudando, do mesmo jeito que passa para quem não está estudando. Então, a necessidade é de você buscar o que você vai fazer sobre a questão da educação. Agora, para você fazer a sua matrícula, vai lá, corre lá na faculdade, negocia o pagamento, vai lá, faz algum processo de seleção, matricule em algum curso, um curso preparatório, planeja a sua vida educacional, porque o futuro lá na frente vai te abrir portas com o seu canudo na mão, né? Então, por favor, pense nisso. É hora da gente pensar em planejar a educação. Janeiro é um excelente momento. Bom, época difícil para os responsáveis. Trocar de escola? Manter na atual? Como escolher? Os antigos critérios, como projeto pedagógico, orientação moral, escolas religiosas, né? E escolas laicas, tradição, espaço físico, deixaram de ser relevantes em uma sociedade revolucionária pelas novas tecnologias de comunicação e pelas consequentes mudanças comportamentais dos jovens, pelas novas configurações urbanísticas, familiares e das relações entre atores das comunidades escolares, pela uniformização dos currículos na busca insana por notas no Enem e suas pontuações em rankings. Então, agora são outros critérios. E é isso que a Educação é para Todos vai discutir. Vai conversar agora com a coordenadora pedagógica Isabela Batista. A professora Isabela tem licenciatura e bacharelado em Geografia e Análise Ambiental e é coordenadora pedagógica do Estudar, um núcleo que há 10 anos atua em acompanhamentos e reforços escolares. Então tá. Muito boa tarde, professora Isabela. Tudo bem? Tudo bom e você, Luiz? Muito obrigado por aceitar o convite de participar aqui do programa, trazendo sempre uma contribuição para a educação. Olha que isso, eu que sou honrada aí pelo convite. Olha que legal. Olha, o tema de hoje é como escolher a escola. E aí, que desafio é esse, né? Um desafio grande. Me fala sobre isso um pouco. Então, todo início, finalzinho do ano, né, e do ano seguinte, de dezembro e janeiro, fica essa dor de cabeça aí dos pais, né, em escolher a escola que o seu filho vai estudar. Os pais ou o responsável, né? Uhum. E isso
Tanto influencia muito também quando o jovem já é adolescente, que já tem um senso crítico, né? E vontade também de estudar no colégio e tudo. Mas eu acredito que tem uma série de dicas que a gente pode informar, né? Para trabalhar junto entre os responsáveis e o aluno, né? E os filhos, para decidir qual que é a melhor opção. Você continuar na mesma ou buscar uma nova alternativa, né? Olha, não é fácil, né? Essa busca por uma nova alternativa, principalmente quando o cara mexe no bolso, né? Sim. Uma das coisas é a questão financeira, se aquilo vai se adequar à realidade de cada família, né? Aqui no Brasil, né? Nesse caso. Mas eu acredito que a gente tem um leque aí de opções, então por isso que é importante, né? Dar uma estudada de fato, para saber qual que é a melhor opção para o seu filho encarar aí o ano de 2023. Professora, parece que a primeira dica aí não tem muito a ver com as questões pedagógicas, mas com o conforto do estudante, né? Como é que é essa questão assim de buscar assim o deslocamento, a distância, calcular mais ou menos isso? Existe uma fórmula, uma receita de bolo? Não tem uma receita de bolo, mas eu sempre acredito que é fácil a gente dar uma procurada ali na internet, né, pelo mapa, procurar escolas, né, escola de ensino fundamental, escola de ensino médio, e colocar um raio de distância, né? Eu acredito que um raio de distância de 5 quilômetros, 5 a 10 quilômetros no máximo, você consegue encontrar grandes propostas de onde você mora aí em BH, existe alguns bairros, né, aqui em BH que tem como se fosse um núcleo de vários colégios, né, que é um próximo do outro, mas isso aí já está um pouco no passado. Eu acredito que no raio de 5 a 10 quilômetros de onde você mora em BH, você vai encontrar colégios acessíveis, né, e também que tem a metodologia que você busca. Entendi. No caso aí, essa questão da distância, tem fatores que são relevantes em função da praticidade dos pais, levar, de buscar. Justamente. Além de ficar mais econômico, vamos dizer assim, se a criança ou adolescente conseguir ir a pé para a escola, né? Eu, por exemplo, fui a pé na escola. sempre estudei próximo de casa. E quando eu vejo muitos alunos meus, né? E amigos e tudo que tem que levar para a escola e tudo, pode pegar trânsito. Então, às vezes, o aluno tem que sair de casa muito mais cedo que o normal, pode pegar trânsito. Isso além de gerar um transtorno, né, assim, na cidade. Você já parou para pensar, quando está em férias escolares, o trânsito de BH fica muito mais acessível, fica muito mais tranquilo, porque tem muita gente que desloca coisas de mais de 15 quilômetros, 20 quilômetros por dia, vai de fora a fora, se ela sai da região central para ir na Pampulha, ou a pessoa mora na Pampulha. Achando que a escola é melhor, né? E às vezes a que tem na esquina pode ser um resultado melhor acadêmico. Justamente, por isso que é importante fazer essa pesquisa que a gente está pensando. Por esse lado é muito importante. Não é só olhar também o valor da mensalidade, porque às vezes você vai pagar mais barato lá longe, mas um transtorno. Porque você tem ideia, dependendo do deslocamento, você tem que computar a passagem e a alimentação, porque a criança, o pai que vai buscar, vai voltar, né? Justamente. Dependendo, quando o aluno estuda da parte da manhã, do deslocamento, o jovem vai ter que comer na rua, porque até chegar em casa vai dar 2, 3 horas da tarde. Entendi. Então é importante, sim, essa questão de somar também o deslocamento, além da mensalidade escolar. É uma composição de custos, né? Com certeza. Bom, e aí nós vamos pensar assim, como nós vamos escolher a escola? Aí tem algumas possibilidades e assim, as redes sociais, elas dão alguma dica para quem procura escola, alguma dica importante? Claro, eu acho que além das escolas, hoje toda instituição, né, seja até um restaurante, quando você vai olhar, quando você vai visitar, você sempre dá uma olhadinha em rede social, né, para ver se é bom. Né? E eu acredito que as redes sociais, no geral, tem várias redes sociais aí, né? Mas, no geral, pelo menos um colégio tem que participar, né? Ter uma vida mais ativa ali naquela rede social. Mostrando como que é o dia a dia, mostrando como que é os projetos que elas possuem. Muitas vezes mostra também a questão estrutural da escola, né? Os laboratórios, a parte de esporte, mostra como... Então, isso eu acho fundamental e também aproveitar para ver os comentários que estão naquelas redes sociais. Os usuários, né?
Isso, e as avaliações são positivas, né? Muitas vezes você vê os alunos tendo um comentário bem positivo, né? Que isso é uma relação que estreita aquela relação entre escola e família, né? Muitos pais também respondem, participam de enquetes, participam de eventos que acontecem na escola e que é tudo publicado nessas redes sociais. E ver se aquilo ali faz parte do seu cotidiano. Às vezes eu falo assim, o que essa rede social aqui, tá mostrando alguma coisa nessa escola que eu não gostei tanto. E ver você, observando outra escola, né, a rede social daquela escola, você fala, poxa, tem algumas coisas que eu nem imaginava que nessa escola tinha. E começa essa busca, né? Eu acredito que as escolas, né, no geral, elas têm que se adaptar no atual. O que eu quero dizer com isso? Né? Se hoje a rede social está aí a todo vapor, por que não, né? E tem muitas escolas tradicionais aqui em BH que parece que parou no tempo, que eu falo. Então você não consegue achar uma rede social. O máximo é um site, né, que vai estar com algumas informações lá relevantes, sim, mas que parece que não é tão participativo, porque a rede social faz estreitar mais essa relação, né, entre família, aluno e escola. Mas, por outro lado, a gente pode perceber que hoje tem uma corrida muito grande com relação ao marketing digital. E aí, por um lado, você pode perceber que algumas empresas de educação, elas investem mais maciçamente nas redes sociais, o que não significa necessariamente estar investindo num projeto educacional. E aquela que tem menos participação nas redes sociais ou na mídia digital, elas ficam prejudicadas, fazendo com que elas tenham que concorrer na mídia para poder mostrar o ensino. E tem aquelas que não estão preocupadas muito com isso, já tem ali uma carteira de alunos o suficiente para se manter, não investe, mas nem tanto. Existe alguma relação da qualidade de ensino e com a capacidade de comunicação digital? Olha, eu acredito, assim, pra ser sincera, que não. Tem muitos colégios bons, né, tradicionais aqui de BH, que ainda não está a todo vapor nesse marketing digital aí. Porém, quem está de fora, acredito eu, quem está de fora não consegue visualizar isso. É um ponto negativo nessa escola para quem não conhece a metodologia da escola, para quem não conhece o projeto da escola. E vai chegar um período que essa escola aí não vai conseguir agregar tantas novas matrículas porque não consegue, né, alcançar mais alunos, né? Entendi. Mas por outro lado também há uma gourmetização de marca de entidade escolar, não tem? Tem sim. Isso representa realmente um fator de peso na qualidade de ensino? Quer dizer, uma marca bem posicionada no mercado, ela claro. Reflete significativamente na qualidade de ensino? Na qualidade de ensino, eu acredito, vamos ver. Vamos lá, na qualidade a gente tem que pensar nessa questão de qual que é a questão da grade curricular da escola e tudo mais. Mas é o que eu foco aí, que é o que eu acredito, que vai chegar uma hora que essa escola aí, ela não vai conseguir agregar mais alunos. Ela pode manter os que tem, vai chegar uma hora que os alunos vão formarem e aí? Né? Esse é um problema, né? Esse é o problema. Quando é transgeracional, né? Justamente. Entra o filho mais velho, depois entra o mais do meio, depois entra o caçula, depois acabou, você não vai agregar mais alunos ali. Justamente. E a tendência é de diminuir, né? Justamente. Bom, nós estamos falando no sentido da escola privada, né? Da educação privada. Agora, essas dicas também, elas valem para os alunos das escolas públicas, professor? Claro. Tirando esse lado da publicidade, porque não tem muita relação da escola pública, mas no contexto aí que você já falou aí, relativo a essas facilidades, né? Eu acredito que, assim, muitas vezes a escola pública não tem um marketing tão ativo, né, nas redes sociais, né? Em geral, não são todas. Não vamos generalizar. Mas acaba que a importância de visitar a escola. Se você não tem muito acesso nessas redes sociais, né, por conta das escolas públicas, por que não visitar as escolas? Observar de fato quais são os projetos que eles têm, se tem algum projeto ligado à comunidade que a pessoa vive, e se isso tem alguma influência com você ou de algo que você busca,
né, no presente ou no futuro aí para alguma melhoria, sabe? Então, acredito que as dicas que a gente vai comentando aqui e tudo, também dá para a gente observar nas escolas públicas, não só nas escolas, né, de estaduais, municipais, como também as escolas como, né, as militares, o Cefet, por exemplo, que tem um processo de seleção antes. Entendi. Porque também tem um critério também, né? Não vamos penalizar essa questão e colocar a escola pública num patamar abaixo, né? Claro que não. Ela tem seus predicados aí, né? E eu acredito, igual que a gente falou anteriormente aí sobre a questão da localização, não adianta nada, né? A gente pensar, é uma escola pública boa, mas será que não tem nenhuma boa também perto aqui de mim, para não ter esse custo de né, de pegar 2 ônibus, talvez tem adolescente que pega 2 ônibus, né, para ir para uma escola, né, e tudo. Então, a gente consegue pesquisar assim, nesse raio que comentei aí de 5 a 10 quilômetros na sua casa, no máximo, que jovem gosta de andar. Não tem importância. Deles estudarem numa região mais próxima, né, da sua residência. A escolha da localização é importante porque você tem o transporte. O transporte escolar também, ele é muito ingrato também, né? É uma coisa penosa para crianças, para crianças pequenas, né? Justamente porque vai rodando, e você for o último a ser deixado em casa. Você tem que ser premiado. Quer dizer, se você mora mais próximo, você pode ter mais facilidade com relação a isso. Justamente. As pessoas gostam de dizer que depende do gosto da criança e do jovem, né? Até onde vai o gosto e o desejo da criança e a instituição da família para perceberem que a escola é adequada. Isso aí, verdade, falou tudo. Como é que é? Até onde que vai essa relação de o desejo da criança, o gosto da criança e até onde que a escola ela é uma escola adequada? Tem essa questão da intuição também, né? Então, que eu digo, depois dessa visita à escola e também ficar pesquisando nas redes sociais, o que de fato o pai achou, né? Os responsáveis acharam, né, do colégio. Gostou? É aquela questão, foi com a cara, né? Você foi com a cara do colégio? Gostou do colégio? Gostou? Tem colégio que abre as portas realmente, você consegue conversar com a coordenação. Isso tanto público quanto privado. Mostra quais são os projetos, mostra as instalações do colégio. E também ouvir, né, muitos responsáveis, ouvir o que o seu filho tem a dizer. Que às vezes a visão, né, lógico que os pais são os principais, são os responsáveis nessa decisão, né, mas é interessante você ouvir os seus filhos, né, e ver de fato que talvez ele viu alguma coisa que você não conseguiu observar, né, e juntos conseguirem decidir aí se aquela escola vai entrar, né, na listinha de ser uma das opções ou não. Porque você chega na escola, vai com seu filho para escolher a escola, ele vê um playground, um parquinho, fala, é aqui que eu quero estudar. Né? Justamente. Mas os projetos extracurriculares também, eles são importantes, não? São demais. E os projetos estão a todo vapor, isso tanto de escola pública quanto privada. Perto onde eu moro aqui, tem uma escola pública que está com todo tamanho lá, que tem um projeto de educação financeira, né? Que eu acho isso muito interessante. Então, a gente tem aquelas disciplinas, né, tradicionais aí, que é composta aí pela grade curricular de todos os colégios, e também tem os projetos que tem disciplinas, que são esses projetos extracurriculares, que já está há alguns anos aí a questão da educação ambiental, tem colégio que tem aquela questão de bilíngue, né? E também tem essa questão que agora eu tô conseguindo observar mais de uns 5 anos para cá, tem muito colégio que já está implantando essa educação financeira. E isso desde a época do maternal, desde a aluna aí de 2, 3 anos, já começa a aprender o que é uma educação financeira. Né? Minha filha tem 3 anos, por exemplo. Na escola dela já tem um porquinho lá para economizar com as pratinhas. Né? Então isso já inicia desde os pequenos para que isso reflete durante a nossa vida toda. Né? Tem muitos jovens aí, por exemplo, né, do ensino médio, que formam
e não sabem, por exemplo, o que é, na nossa época, é depósito, né? Hoje é Pix. Mas então, o que acontece? Eles não têm um pouco dessa noção, e aí chega com 18 anos, aí, com 19 anos, quer procurar um primeiro emprego e tudo mais, e fica um pouco perdido, porque não sabe essa questão básica da educação financeira e também de como, né, investir a sua mesada, de como investir, né, a sua primeira... seu primeiro economia, salário, né? a economia, que depois vai gerar família e por aí vai. Então, acho que a educação financeira, ela tá vindo como um fator, assim, muito relevante nas escolas aí. No meu tempo era o cofrinho, né? Caderneta de poupança, você colocava as moedinhas e fazia poupança. Hoje, a criança tem uma planilha de Excel para poder fazer justamente seus cálculos, né? E aí inicia, como eu falei, igual minha filha de 3 anos com o cofrinho dela, mas assim, tem muitos alunos do ensino médio que já está aprendendo a fazer como é que fala? Planejamento? Faz um planejamento tanto de empresarial, para ter uma ideia. Eu conversei com um aluno meu, achei super interessante. A turma dele dividiu como se fosse uma empresa. Então tinha a área do setor de marketing, o setor de venda, o setor comercial, o setor administrativo, sabe? Então, assim, para aprender também essa questão aí, eu acho assim... muito interessante, além de outros projetos, né, que a gente tem a questão de arte, que engloba, né, teatro, música, dança, tem robótica, tem muito aí. Então a gente tem que ver essa questão. O aluno e os pais procurarem uma escola, ver se tem esses projetos curriculares e qual que de fato tem influência aí, né, no aluno. Por exemplo, não adianta nada uma criança, um adolescente que não gosta de robótica entrar numa escola que talvez o projeto... Não tem identificação com o termo. Mas, por outro lado, essas atividades que você está falando aí, são projetos extracurriculares, normalmente isso é colocado no contraturno, né? No horário fora das disciplinas curriculares. Isso... Olha, nem sempre, sabe? Não te interrompendo, mas nem sempre. Que bom. Porque, por se pensar de uma outra forma, imagina um pai escolhendo, olha, tem essas atividades, mas isso implica em atividades extra no contraturno, quer dizer, a criança vai para lá de manhã, eu vou ter que pagar o almoço, ainda vou ter que ficar à tarde e vou pagar mais por isso. E aí acontece, você tem um pacote aqui que você pode não comprar isso. Aí seu filho vai forçadamente ficar em detrimento ao outro. Então, é uma coisa assim que tem que ser pensada também, né? Tem que ser, e tem que perguntar, tem um projeto extracurricular, gostei, mas peraí, que horário que é? Igual você disse, que horário que é? Tem colégio que consegue englobar dentro do horário escolar normal. Então, por exemplo, tem colégio que tem 5 horários, né, que eles dizem. Então, né, vamos dar um exemplo. O colégio inicia entre 7 e 7h30 as aulas da manhã e acaba entre 11h30 e meio-dia. E tem determinados dias que, em vez de acabar entre 11 e 11h30, acaba volta de meio-dia e meia. Né? Então, o que acontece? Essa questão de quê? De olhar, né, o horário desses projetos curriculares para também não sair perdendo nessa questão financeiramente, por exemplo, de tempo, né? De o aluno ter que comer, etc. Aí começa a questão do pai ter que colocar ali, o pai é o cuidador, né? Tá mantendo a criança, né? Colocar na ponta do lápis, né? Porque você tem o transporte, você tem alimentação, você tem contraturno, você tem atividades extracurriculares, você tem uniforme, material escolar, e aí vai uma bola de neve. Isso mesmo. O material, né? Eu vou procurar saber também a questão do material escolar. Tem material escolar que é extremamente caro, vamos ser sinceros. É verdade. Então, assim, é interessante buscar, né, antes de fazer a matrícula com o colégio, pesquisar qual que é a lista, né, de material escolar e tudo. Observar qual a questão dos materiais didáticos que o colégio usa. Outra coisa, né, que tem muito colégio que já estão aí a todo vapor, que tem muito, né, portal, né, ou é um aplicativo, ou no próprio site do colégio, do qual elimina um pouco daqueles livros caríssimos, né, e consegue colocar muito conteúdo, né? Muito conteúdo nesse portal. E esse portal, principalmente aí para os alunos pequenininhos, é um acesso muito fácil para os pais, para ter um contato mais direto com a família, né? Então é bem interessante.
O novo ensino médio, ele mudou a escola, né? Mas a pandemia e a falta de informação não ajudou muito o entendimento, né? Como os responsáveis que têm filhos no ensino médio, eles devem se comportar? Olha, ele tem que saber se a escola, né, de fato, que o colégio vai estudar, se já está, né, todos já estão, né, desculpa, nesse novo ensino médio. E saber essa questão de quê? De que agora do ensino médio, os alunos, eles podem escolher qual a área que eles vão optar, né, que isso vai facilitar aí para fazer o Enem e por aí vai. Então é para saber se o colégio vai fazer o ensino médio, né, geral. O que seria o médio geral? Você vai fazer todas as disciplinas propostas, né, pela grade curricular e tudo, ou se tem como fazer essa divisão. Uma ênfase, né? Agora, tem aluno também que não está no primeiro, segundo, terceiro ano, eles não têm ainda uma noção, né, de fato, o que vai querer fazer no Enem. Pois, né? Isabela, eu sempre falo para a escolha vocacional, é uma coisa muito difícil. É muito difícil. É muito difícil escolher o seu futuro ali, né? Justamente. Um dos aspectos que são muito relevantes com relação à identificação do aluno com determinada área do conhecimento está muito relacionada à admiração ou não com relação ao professor. Então, digamos que você tem um professor que você se identifica com ele, você gosta do jeito que ele dá aula, você aprende. Eu gosto de geografia. Mas não é porque você gosta de geografia. Se ele estivesse dando história, você gostaria de história também. Eu também acho que influencia demais. Então, esse aspecto ele é muito importante e não pode se basear, não gosto de matemática. Às vezes é porque o contexto ali, a matemática não foi bem trabalhada, né? Então, isso faz com que o aluno tome uma certa repulsa, um certo afastamento com relação àquela área do conhecimento, né? E às vezes o trabalho não é bem esse. Então, eu sempre recomendo para as pessoas, quando estão pensando nesse processo de escolha vocacional, não escolher o que você quer, mas escolher o que você não quer. Então, a partir do momento que eu não posso ver sangue, eu não vou para a área da saúde. Justamente. Não é isso? A partir do momento que eu tenho dificuldade com os números de toda a sua ordem, eu não vou para essa área, né? Então, nesse sentido, é hora também de pensar sobre essa escolha, assim, de saber, olha, isso aqui não leva jeito, né? Como é que faz? Eu adorei essa dica sua. Desde a questão por eliminação. Vamos por eliminação. Eu acho que é criterioso. E também tem muitas faculdades, tanto particulares quanto as universidades públicas, que fazem os eventos no final do ano, mostrando como que é cada curso, né? Eu mesmo participei de vários. E ali mostra como que é o curso, é como se fosse uma mini palestra, né? Tem alguns online agora, né? Já se adaptou aí à pandemia e continuou. Sim. E aí eles mostram como que é o curso e como que é de fato o mercado de trabalho. Porque tem muita gente que acha interessante um curso, mas não sabe como que é o mercado de trabalho. Outros acham interessante como é que é o mercado de trabalho, mas não sabe como que é o curso. E leva susto, fala, nossa, eu não sabia que ia haver matemática no determinado curso. E aquele aluno torce o nariz aí pros números, né? Sim. Então é importante, né, essa questão de conseguir, quando for escolher, né, essa escolha aí que você vai levar pro resto da vida, ou não, né? Ou não. Lá pra frente pode trocar, não tem pra fazer uma outra, né? Outra faculdade e tudo mais. É importante você ver tanto a grade curricular, né? Do curso, quanto como é que é o mercado de trabalho. Será que eu consigo trabalhar do jeito, né? Um engenheiro, como eu me vejo como engenheiro? Como é que eu me vejo aí como médico, enfermeiro, né? E por aí vai. Isso é complicado, porque quando a gente escolhe a profissão, teoricamente, essa profissão é para a vida toda, né? Ou não, como você disse. Sim. Bem disse isso. Só que é muito difícil. Hoje nós temos as profissões fortes, né? Que são a engenharia, a medicina e direito, né? Essas coisas que são, as profissões são mais fortes. Só que não se resume a isso. Você tem tantos cursos superiores, tantas graduações. Justamente.
que são assim, um mundo que dificilmente você vai conhecer se não tiver uma certa maturidade que ainda não está ao alcance do jovem que ainda está entrando na primeira série do ensino médio. Quer dizer, é uma distância um pouco grande para que você possa escolher qual é a sua vocação, né? Claro, e aí eu acredito assim, quando o aluno forma um terceiro ano, né, e não sabe de fato qual que é a graduação que quer se ingressar e tudo, tenta fazer uns cursos, sabe? Aqueles cursos, uns cursos técnicos, ou então alguns cursos que tem a carga horária menor, para ver se aquilo se interessa. Ah, será que eu me interessa? A área de TI, por exemplo, né? O cara adora computador, jogou a vida inteira joguinho, né? Desde o ensino fundamental, médio. Eu mesmo tenho um amigo meu que ele formou em arquitetura, por exemplo, mas ele sempre foi muito fera com joguinhos. E aí ele conseguiu, tá no mercado de trabalho aí de games, ele tá fazendo jogos. Isso é um mercado maravilhoso, inclusive, altamente lucrativo, né? Justamente. Então a pessoa tem que ter uma vocação, né? Agora existe um problema. Eu vou te fazer uma pergunta aqui que vai chegar nessa mesma lógica. O problema de você pensar assim, vou escolher minha profissão porque está relacionada com o desempenho familiar, né? Eu tenho um pai que é advogado, eu vou fazer direito, mas eu não gosto de direito, eu vou querer fazer assim mesmo. Eu vou fazer um curso de odontologia porque a minha mãe é dentista. Contabilidade, aí vai, né? Então tem gente que não gosta de certas profissões, mas vai naquele oba-oba, né? Justamente. As pessoas, elas se apegam às tradições, né? As escolas que os pais frequentaram e as que têm mais nome, né? E até quando que essa tradição vale como uma característica para a escolha? Justamente, as tradições, né? Os colégios tradicionais aí de BH, os antigos, vamos dizer assim, que até meu avô estudou e por aí vai. A gente tem que ver que o colégio, né, qualquer instituição de ensino está sempre em processo de mudança. Né? Acredito que eles têm uma metodologia ainda forte, né, de seguir a raiz deles, né, e tudo, que senão mudava, né, de nome, etc. Mas eu acredito que é importante você visualizar se aquele colégio que seu pai ou que seu avô estudou, se hoje ele é um espelho do colégio para você. Né? Se ele foi bom para o seu pai, se ele foi bom para o seu avô, será que ele é bom para você, né? Para o aluno? Será que ele é bom para aquele aluno? Será que ele está atualizado de acordo para aquele aluno? Será que ele tem projeto? Será que ele tem um portal que vai facilitar a vida do aluno? Será que aquele colégio, né, ainda tem os mesmos professores bons, a mesma metodologia boa, que tem as mesmas festas de finais de ano, que foram bons para os seus familiares e vai ser bom para você? Então, assim, essa questão saudosista, né, que a gente tem e tudo, eu acho que é interessante, eu acho legal, sim, falando, nossa, que legal, então, mas vai visitar o colégio, ver a rede social, pegar todas essas dicas que a gente falou aqui durante esse programa e coloca na ponta do papel para ver se vale realmente você estudar naquele mesmo colégio que algum familiar seu já estudou. Às vezes a escola continua tão boa ou melhor. Ou isso aí. Mas não necessariamente. Isso, então por isso que é importante ter essa colocar na ponta do papel mesmo, sabe? Fazer uma tabelinha, ponto positivo e negativo. Agora, o fato de ser uma escola tradicional e tem um renome, não estou falando agora mais de comunicação digital. Estou falando do renome da escola, da tradição que ela tem na comunidade, a tradição que ela tem na cidade, né? De ter uma tradição ao longo dos anos. Esse fator, você vai partir do pressuposto que aquele ensino continua tão bom quanto sempre foi. Existem práticas pedagógicas que são muito eficientes e felizes, né? Então, a gente precisa, por um lado, de pensar o seguinte: a gente tem que acreditar que é tudo assim, mas a gente deve ir lá fazer a visita. Porque só ficar olhando foto de internet, a foto que está disponível no site, eu só vou te mostrar
no meu Instagram só as fotos que me interessam mostrar. Justamente, às vezes não vai mostrar um laboratório, por exemplo, de química, que tá lindo no Instagram, talvez. Você vendo ele ali, não vai estar daquele mesmo jeito, né? Tem aquela questão de Photoshop que muita gente usa, ou então foi tirado uma foto antiga, né? ou você faz uma produção da foto, você coloca aquelas coisas lá, aqueles microscópio e tal. Isso, verdade. E além disso, tem uma foto antiga, o laboratório foi reformado há 15 anos atrás. E não tem mais nada daquilo. Não tem mais nada daquilo, sabe? Então, é importante. Sim. Visitar para ver se essas instalações elas são assim, passíveis de ser usadas também, porque justamente, às vezes tem lá, olha só, às vezes tem lá o laboratório, mas é só para os alunos do ensino médio, fundamental não pode ter. Justamente. É só para aquela turma, então quer dizer, essa limitação também tem que ser uma questão a ser discutida e pensada, né? Questionada, né? Você tem que questionar esses fatores da escola e perguntar, olha, esse laboratório aqui meu filho vai poder estudar, vai poder frequentar, né? Isso. Essa não biblioteca. Biblioteca hoje é um fator relevante? Eu acredito que sim, né? Assim, eu acredito que essa cultura não pode ser perdida mais, né, gente? Porque, assim, a tendência tudo, né? É uma questão, tá tudo virando virtual e tudo mais. Exato. Mas eu acredito que vai aí, com base do colégio mesmo, fazer que isso não se perca com o passar do tempo, né? Então, assim, as bibliotecas do colégio estão cada vez menores. Eu tô vendo que tá diminuindo. Antes era aquela imensidão, né? E tudo mais. Eu vou te falar, eu até observei em algumas bibliotecas que eu andei passando aqui no ano passado, andei visitando no ano passado, elas continuam grandes, mas os livros são ultrapassados. Antigos. Você fala assim, olha, esse livro aqui tá aqui para poder ocupar lugar e mostrar que tem um instante, porque isso aqui não tem mais nenhuma conexão com a realidade mais. Justamente, aí com isso não vai ter mais procura. Vai ficar uma biblioteca vazia. Então, assim, existem livros, sim, os livros, até tudo que é publicado, grande parte, não é tudo, mas grande parte que é publicado virtualmente aí, também é publicado impresso. Então, acho que é legal as escolas ainda, né, ter essa cultura e investir, sim, na questão da biblioteca, sim. Eu acho. E os alunos, eles precisam ter um contato, as crianças principalmente, contato com um livro de papel, folhear a página, né? Eu também acho. Ver a gravura ali, ele tem toda uma poesia que precisa ser ensinada, porque se a gente deixar isso para trás, daqui no futuro você vai mostrar um livro para uma criança, ela vai falar assim, mas o que é isso? Né? Justamente. Não vai fazer essa análise. É igual você... Assim como jornal, revista também. Tá... Exatamente. O jornal impresso, ele é raro hoje, né? Tem criança que acha que o frango que ele está comendo vem do supermercado e não tem conexão nenhuma com a galinha. Você tá entendendo? Então a pessoa não faz conexão do livro de papel, da biblioteca, com aquilo que ele visita na internet, que ele fuleia nos sites, né? Então, justamente. Então essa forma de manusear também é um fator importante que a gente deve ensinar para as crianças a ter o contato com mapas, né? Com gravuras, né? Tem muitas obras de arte nas bibliotecas também que são verdadeiros, assim, acervos históricos também que a gente devia privilegiar e olhar isso. E às vezes tem escola que tem isso e está colocada num depósito, né? Então justamente. A gente tem que pensar dessa forma. E agora, existe um outro aspecto com relação às instalações, com relação ao número de alunos, né? O número de alunos por sala de aula, né? Também essa alimentação. Como é que a gente tem que pensar isso na hora de escolher? É bom você socializar e a sala ser, vamos supor, ensino médio aí, um 8º ano, 7º ano, ter 60 alunos, ou é mais interessante ter ali 30? Quer dizer, essa conta, como é que a gente pensa? É importante isso? Olha, eu acho que não tem nenhuma conta assim, não. Eu acho que tem que ver essa questão da infraestrutura da sala. A sala comporta a quantidade de alunos que estão querendo colocar ali dentro, né? Isso é metodologia de ensino da escola, vai se adaptar à quantidade de alunos que tem ali, né? Então, assim, tem colégios aí que tem 20 e poucas pessoas numa sala de aula, e tem colégios que tem 60 alunos numa sala de aula.
Mas nesse colégio que tem 60 alunos na sala de aula, cabe, né, assim, tranquilamente 60 pessoas, né, na sala de aula, o professor ele vai ter uma didática boa, né, vai conseguir chamar a atenção dos alunos durante esse período, né, de aula com esses 60 alunos. A atenção dos alunos, né? Justamente. Bom. Justamente. Por isso que tem aquela importância, talvez, de você ver aquela avaliação do colégio. Uma coisa vai levando a outra. Mas tem uma outra coisa, um outro fator que eu considero importante para a educação, é a capacidade de socialização, né? É um aspecto importante que você tem que ensinar desde cedo para as crianças, porque elas vão sempre trabalhar em equipe, né? Sim. Então, essa forma de ensinar, né, de ter projetos pedagógicos que trabalham em equipe na formação, como o professor, não como o senhor dos saberes, mas ele como um mediador, né? E motivar e dar autonomia para os alunos, para eles participarem e aprenderem uns com os outros. Esse aspecto, ele é fundamental para a educação moderna, né? Para que tenha essas outras perspectivas na educação. E muitas vezes tem escola que não está conectado nesse sentido, né? Claro, tem muita escola que não essa questão da socialização é ver a individualidade de cada aluno, ver essa questão individual de cada aluno. Cada pessoa, cada aluno, ele tem, né, sua característica em especial, né? Mas aquilo ser uma coisa social, que aquilo seja um fator positivo, o ser diferente, né? Eu acho que é fundamental que para aquela socialização seja prazerosa, né? Que adianta, né? Que adianta todo mundo ser igual? Então é importante essa socialização que inicia muitas vezes na escola, né? Porque às vezes uma família é muito pequena e tudo, desde criança, desde pequenininha, né? Ficou na pandemia aí durante 2 anos dentro de casa e tudo. Então quando volta aí para as escolas e tudo, essa socialização seja de forma positiva, que isso também não gere bullying, né? Que é muito presente nas escolas, né? Um aluno que é um pouquinho diferente dos demais, né? Que não é um pouquinho diferente dos demais. Na verdade, é porque aquele aluno, ele tem uma cultura diferente, ele gosta de uma coisa diferente que um outro aluno gosta, né? Se ele gosta de branco e azul, o outro gosta de vermelho e preto, é basicamente isso. Todos somos diferentes, temos que respeitar essa diferença, né? Agora, quando eu estava no ensino, né, fundamental, estudei na escola estadual, 3 Poderes, aquela na Pampulha, né? E a escola tinha lá 7ª A, 7ª B, 7ª C, 7ª D, 7ª F, 7ª G. É que algumas eram no turno da manhã e outras no turno da tarde. Mas dava até a G. Só que era assim, culturalmente, você tinha a 5ª A, 5ª B, 5ª C, 5ª D. Aí vinha a 6ª A, 6ª B, 6ª D. Só que a 5ª A eram os alunos mais aplicados. A 5ª B os mais ou menos. A C os repetentes. A D... Você está entendendo? Então, entendi. Esse aspecto, na hora de escolher a escola, a gente tem que pensar assim, como é que é a mescla desses alunos dentro de sala de aula? Qual que é o critério utilizado para colocar os alunos no mesmo grupo? Porque a gente tem que aprender a trabalhar com a interdisciplinaridade. Você vai se tornar um profissional e vai trabalhar em equipe, com várias áreas do conhecimento. Então você tem que ensinar necessariamente a criança, desde pequenininha, a trabalhar em equipe, trabalhar com gente com quem ela não gosta, trabalhar com situações que vai gerar a necessidade de negociar certos. Porque não pode colocar todos os iguais, fazer o grupinho aqui dos que são mais adiantados, o grupinho aqui, não pode. E isso aí é um fator de avaliação na escolha do projeto educacional que você vai escolher, a escola que você vai colocar seu filho, não é verdade? Isso, então assim, quando for visitar a escola, entrar em contato com a escola, não tenha vergonha de perguntar isso, né? Tem muitos pais que ficam receosos, né? Falar, será que se perguntar isso vai ficar chato? Não vai ficar chato, pergunta, né? Mas assim, eu lembro dessa questão, né, dessa divisão dos alunos. Mas assim, atualmente eu pelo menos não tô conseguindo ver muito isso nas escolas mais não, graças a Deus. Que bom, né? Quando a gente pensa assim que as escolas elas trabalham com essa forma de uma lógica, né? Existe uma inteligência, existe um projeto pedagógico na escola, né?
Justamente. Mas, tirando um pouquinho a escola formal, né? A escola tradicional, e a gente pensar assim na necessidade que nós temos de incluir os nossos filhos num reforço escolar. O reforço escolar, ele é muito importante para o nivelamento, principalmente quando você sai de uma escola e vai para outra. É importante para o acompanhamento, porque às vezes a criança tem alguma dificuldade em alguma matéria, ou às vezes ele passou por algum processo de mudança de escola no meio do ano, ou ela teve uma dificuldade, um problema psicológico, um problema de saúde, um problema na família, um problema estrutural, e às vezes essa questão tem que ser renivelada através de um ensino que seja complementar, né? Certo. Como que a gente pode pensar nessa forma assim, olha, eu vou colocar meu filho em tal escola, mas existe alguma forma que eu possa introduzir a criança em projetos de escolas que vão ser complementares? Você diz em questão do pai já pensar nessa possibilidade, né? Assim, já do reforço escolar. Do reforço escolar, essa questão assim. O que acontece? O reforço escolar, eu sempre falo assim, que tem a questão do reforço e do acompanhamento. Uhum. Eu sempre diferencio isso. O acompanhamento é acompanhar o aluno na questão multidisciplinar. Uhum. Então, é a questão de entender todas as dificuldades do aluno na escola. Isso em todas as disciplinas, na questão da socialização do aluno, né? Se ele está gostando da escola, não está aqui, se influencia nas notas, igual você disse anteriormente, que o professor, talvez ele não gostou da didática do professor, e com isso o aluno não gosta mais de inglês. Ele cismou, acha que não sabe nada de inglês, não gosta de inglês, mas isso não foi uma coisa trabalhada de uma forma que foi prazerosa, né, para ele. Então, tem a questão do acompanhamento e tem a questão do reforço, que é estudar que são aulas particulares, por exemplo, para uma ou mais determinadas disciplinas. Vou fazer aulas de matemática, vou ter dificuldade e tudo mais. Eu acho interessante muito os pais não deixarem isso para o segundo semestre. Tem pai que os pais vão raspando com a barriga e tudo para colocar o filho no reforço ou no acompanhamento escolar. Fala, tomou recuperação na primeira etapa. Não, mas na segunda ele recupera. Aí fica empurrando e chega no final do ano, né, psicologicamente o aluno já está esgotado devido, né, à matéria do ano inteiro e ainda vai ter que ter umas aulas extras, né, extra classe, né, que vai sair do seu colégio ali, é um pouco estressante para o aluno. Então, assim, então quando, né, os pais os responsáveis vai procurar independente de qual escola que for procurar, vão surgir disciplinas, por exemplo, que o seu filho nunca teve alguma dificuldade. Então, por exemplo, eu passo muito por isso, de alguns pais falando comigo. Poxa, mas, né, será que tem alguma coisa a ver? Porque o meu filho nunca teve problema, nunca teve, né, nunca teve uma... Dificuldade, desculpa, isso não é a palavra. Uma dificuldade em matemática. E agora surgiu, né? E tudo. Então, isso pode surgir. E é normal surgir, porque a matemática... Que isso ocorra, né? É natural, porque talvez a matemática que ele viu até o 6º, 7º ano é tranquilo. Quando chega no 8º, no 9º, realmente o bicho pega. Tem para alguns alunos aquilo vai ser natural, porque e tem alunos que aquilo, né, é uma dificuldade. Então, assim, não recrimine, né, o seu filho por isso. Procure um reforço escolar e aquela questão também de procurar um reforço e se aquele professor do reforço também é um professor que tem uma didática que seu filho goste, né? Então, assim, eu acho fundamental isso para não ocasionar de ter recuperação final, né, de várias disciplinas no final do ano e ser um tormento aí para a família toda. Às vezes não viaja no final do ano porque tem recuperação final, né? Além de ser um custo a mais, né? Porque você tem que pagar para a escola de recuperação final e tudo mais. Você bem disse que realmente a gente tem que pensar em acompanhar a criança antes da bomba estourar. Não adianta chegar num reforço e falar assim, olha, ele vai fazer prova quinta-feira e não sabe nada. Justamente, né? Ele tem que tirar 9 em 10. Não adianta. Sabe? Né? E essa orientação, você
pode fazer essa recomendação, assim, tipo, personalizada para o aluno? Fazer, olha, deixa eu entender seu caso aqui. Você acha que existe, assim, uma forma de entrar em contato com você e aí esclarecer essas dúvidas, Isabela? Claro, né? Quando os pais me dão liberdade para isso, né? Que tem os pais que quando eles dão essa liberdade, a gente consegue, aquela questão do que eu falei do acompanhamento. É possível, a gente tem até um contato, né? Se possível, né? Você pode falar o contato aí? Quem está ouvindo a gente aqui na rádio, quem está assistindo a nossa live, tiver interessado em ter uma orientação pedagógica com relação a esse reforço escolar, como é que ele faz? Olha, a gente está aí na rede social aí, pelo Instagram. É o nosso @estudar.bh. Uhum. Também temos nosso site, que é www.estudarbh.com.br. Vamos devagar, vamos repetir, vamos começar do primeiro. Falei um pouco rápido. Vamos lá, o Instagram. O Instagram é @estudar.bh. Estudar.bh. @estudar.bh. Isso aí eu vou procurar no Instagram. No Instagram. Certo. O nosso site é o www.estudarbh.com.br. Estudarbh. Então é @estudarbh, estudarbh.com.br e tem um telefone que também você pode me ligar ou tem um WhatsApp. Qual que é o telefone? É o 31 9 8226 7119. 9 8226 7119. 7119. Isto. Maravilha. E ali eu consigo, né, auxiliar os pais, né? A duração da aula de reforço escolar, tem aluno que não rende com 1 hora, mas rende com 1h30, tem aluno que não rende, né, com 2 horas, prefere 1h30. Então, a durabilidade da aula, a quantidade de vezes por semana, né? Tem aluno que prefere aula online, a gente fornece aula online, fornece aula online a domicílio e presencial no nosso núcleo. Aí fica a critério de como, né, de cada... Eu sempre indico para os pais, né, a gente sempre indica para os pais qual que é a melhor opção para aquele aluno, né, que tem aluno que durante o dia fica lotado de gente na minha casa, é cachorro latindo, é interfone batendo, tem filho pequeno e tudo. Não tem capacidade de concentração, né? Não é um ambiente que vai ter uma concentração bacana, então vamos fazer, né, presencial o nosso núcleo. Então, assim, onde que fica o núcleo do Estudar? Fica no bairro Santo Antônio, do lado ali da Copasa. Pertinho, qual rua que é? Na Rua Cristina, esquina com a Rua Carangola. Maravilha, ali é super fácil o acesso, né? Isso, é bem central. Agora, né? quais são as disciplinas, vamos falar assim, que vocês mais trabalham? Ou com todas nós trabalhamos com todas as disciplinas para ensino fundamental e médio. Todas as disciplinas? Matemática, português? Tudo, física, redação de texto, química. Filosofia, sociologia, química. Bom saber. Bom saber. Então, quando você pensa assim no estudar como uma prática pedagógica de complemento, de reforço, ela não é apenas reparadora para a prova, ela é um nivelamento e é uma capacitação, é um complemento que o aluno vai estar preparado para fazer o ano com tranquilidade e também para fazer as dúvidas que ele não consegue ter ali durante o ano normal, né? Durante o processo pedagógico normal, não é verdade? Sim, a gente também acompanha, pode fazer aqueles trabalhos, né, trabalhos escolares, a gente pode fazer junto com o aluno, né? Essa questão assim que às vezes até com um trabalho de biologia, não sabe por onde começar e tudo, a gente faz essa orientação junto com o aluno, né? Dá um norte para ele, né? Vamos dizer assim. E além disso, também se o aluno tiver interesse em estudar para algum preparatório, né? Fazer um preparatório para alguma prova, por exemplo, estudar para o Cefet, né? Para o Coltec,
tudo. Então a gente tem professores já focados, né, que já tem experiência nesse tipo de prova e faz, além de fazer, né, se o aluno quiser fazer essa questão do reforço escolar atual de onde tudo que ele ensina, que ele está aprendendo no momento na escola, para ele, né, fazer esse preparatório também. Esse preparatório pode ser assim, uma coisa personalizada, exclusiva, pensada assim em todo, tanto nessa questão da... Do perfil do aluno, né? Todo, tanto para o preparatório quanto para reforço escolar, ele é bem personalizado de acordo com as dificuldades, com a didática que cada aluno necessita. E se eu tiver... pode falar. Se eu tiver dois filhos, né? E aí eu quero levar os dois, eu consigo mais ou menos colocar esse aí todo mundo no mesmo balaio? Como é que é? Tem uma facilidade para isso? Tem, a gente consegue colocar vários alunos no mesmo horário. Dá para fazer aulas individuais e aulas em grupo? Isso, agora o que eu indico se as aulas for em grupo, ser do mesmo ano, né? Para não fugir do tema e de preferência, às vezes, ser da mesma instituição, ser do mesmo colégio. Porque às vezes tem colégio que inicia com uma matemática, vamos dar um exemplo, no caso de geografia, puxar um pouco aqui para mim, tá? Então, tem colégio aí do sétimo ano do ensino fundamental, que já inicia, são as regiões, que inicia com a região norte do Brasil, e já tem outro colégio que inicia com a região sul. Então, como que o professor particular vai conseguir conciliar isso? Não tem jeito. Então, assim, tem como fazer aulas em grupo, sim, mas que seja do mesmo colégio ou que eu também, né, dou uma pesquisada para saber se a matéria é a mesma. Entendi. Sabe? Mas o nosso foco mesmo é ter uma aula mais particular para ter algo mais assim, mais personalizado, para a gente conseguir, de fato, sanar as dúvidas que trouxe o aluno até a nós, né? Entendi. Agora, é porque é muito importante a gente pensar nisso, né? Pensar no bem-estar dos nossos filhos, né, que estão aí na escola. Não é só chegar e julgar na escola privada ou na escola pública e falar assim, eu quero saber do seu boletim e achar que esse papel é apenas daquela escola, né? Esse processo de educação, ele vai até a casa do aluno, onde os pais, os responsáveis, a família, de modo geral, vai trabalhar com o crescimento e a educação desse aluno. Ele pode complementar tudo isso através de um reforço escolar, através de algumas participações em aulas que são extracurriculares, né? Justamente, aqui no Estudar, né, a gente fala, o próprio nome já diz, estudar. É sugestivo o nome, né? Estudar, eu nunca mais vou esquecer. Que acontece, a gente quer que o aluno goste de estudar, saiba estudar e dá para ele a liberdade e a individualidade de ele conseguir também estudar sozinho, não depender só do reforço escolar, sabe? Então, a gente cria um norte para ele, orienta ele, a nossa vontade é que ele consiga estudar sozinho em casa e procure nós para tirar dúvidas. Entendi. Sabe? Então, no início, vamos com força total e tudo, fazer várias aulas durante a semana e tal. Vai chegar um período e falar assim, poxa, aquilo que eu achava que era um bicho de 7 cabeças, não é mais. Não é tanto assim, né? Então, eu consigo estudar sozinho e vou tirar algumas dúvidas lá no estudar. Tá certo. Porque é difícil, né? É difícil estudar. A disciplina é um fator muito importante. E essa questão do aluno ter o vínculo, o compromisso com o professor, faça com que ele gere essa prática, né? O hábito de estudar. Até um dia que ele vai chegar e vai sentir falta. Hoje eu não estudei, estou me sentindo uma falta de estudar. Eu quero estudar. Isso, e sabe o que acontece muito também? É aquela questão, né? Tem muito aluno que procura a gente achando que aquela matéria de aquela determinada disciplina é um bicho de 7 cabeças. Mas é porque talvez na sala de aula ele não prestou atenção, né? Tava ali conversando, batendo um papo, dormindo, que acontece de vez em quando, né? E aí quando nos procura, fala, nossa, eu achei que era muito mais difícil do que isso. Eu vou falar para você uma coisa que eu já comecei falando no começo, né? Que é a identificação, né? Do aluno com o professor. Isso é importante. O processo de identificação é um processo que vem lá da psicologia, né? Quando você pensa assim
na identificação que tem você com o seu terapeuta, o processo psicoterápico vai andando melhor, né? O Freud chamava isso de transferência. Então, essa transferência que tem do professor com o aluno pode gerar um impulsionamento naquela disciplina, mas como pode gerar também uma certa barreira. Sim, com certeza. certeza. Aí, quando isso acontece, e é natural, porque isso aí é coisa personalíssima, tem a ver com a identificação pessoal. Isso não é o professor que é ruim ou que é bom. Ele pode ser, ele não identificar com o aluno não identificar com esse professor, mas os outros sim. E aí, quando você vai para uma escola, vai para estudar, por exemplo, e lá você vai conhecer essa matéria, você vai desconstruir aqueles pré-conceitos que você teve lá de trás. Então é importante, não é verdade? É importante você chegar e colocar seu filho, olha, eu estou sentindo que ele está com dificuldade em português, mas nos anos passados ele não tinha, agora está tendo. Eu achei que está tendo problema com esse professor. Não é o próprio professor. É o problema de transferência em relação aos dois ali, aos dois indivíduos que estão se relacionando. Quando ele sai dali e vai para a escola de reforço, ele desconstrói aquele conceito e fala assim, poxa, peraí, não é bem assim, e acaba que ele vai contornando a situação e vai tocar dali para frente e ter um bom êxito, né? Justamente, no estudar, a gente tem, graças a Deus, uma gama aí de professores de cada disciplina. Então, né, acontece. O aluno chegar no estudar, falar assim, olha, eu gostei da aula, mas eu não tô achando que o professor fala rápido demais. Não, achei que ele fala devagar demais, eu gosto de um professor mais ativo, mais engraçado. Eu gosto de professor que é um pouco mais cauteloso. Extrovertido, um outro mais... Isso, então, a gente consegue ter essa diferença aí de professores para o aluno decidir. No primeiro contato, né, que eu tenho com os alunos, eu gosto de bater um papo com o aluno e tudo, para também, naquele primeiro contato, eu também conseguir tirar um pouco ali e tentar, né, indicar um melhor professor para cada caso. Não é fácil também, né? Uma tarefa complexa, né? Não é fácil, não é fácil. Que aí a gente vai conhecendo os alunos no decorrer, né, de cada dia que ele vai ali, né? Cada dia ele vai conhecendo cada vez mais, né? Essa dificuldade, vamos falar assim, que o aluno tem quando ele coloca na prática, quando ele vai para um projeto, vamos falar assim, de complemento, você consegue mensurar isso no boletim no final? É uma coisa que você percebe que vale a pena? Sim, é uma consequência, né? A nota do final ali é a consequência de todo o esforço que ele teve, tanto nas aulas de reforço escolar, quanto nos estudos que ele teve ali sozinho em casa. Tá certo. Tá certo. É interessantíssimo. Isabela, muito obrigado pela sua participação aqui no programa, que enriqueceu bastante, tirou bastante dúvidas que a gente tinha. E principalmente a gente começa a pensar de uma forma mais criteriosa com relação à escolha da própria escola do filho, né? Claro, é que eu não tenho vergonha de perguntar, de visitar e tudo mais. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você, foi uma honra participar hoje. Muito obrigado. Com trabalhos técnicos de Rony de Souza, produção de Cláudio Magalhães, Vera Inês Rodrigues e coordenação de Deisiane Avelino, com apoio cultural da Faculdade Multivix EAD Polo Santo Antônio, fica por aqui o programa Educação é para Todos, que acontece todas as quintas-feiras, às 4 da tarde, aqui na Autêntica 106,7, Favela FM. E você continua na programação com Rony de Souza, no Tarde Total, aqui pela Autêntica 106,7. E até a próxima quinta-feira, às 4 da tarde. Autêntica FM. 106.7. Autêntica FM. Apoio cultural. Autêntica FM.